Aleluia, né? Bom estarmos aqui, né? Como é bom estarmos na casa do Senhor e como é bom andar em sintonia com o Espírito de Deus, né? É a melhor coisa que tem a gente andar em sintonia com a vontade de Deus. E hoje, como eu disse, né? Hoje eu não vou me esforçar aqui para não pregar, vou contar um pouco do meu testemunho, né? Mas esse culto, né? Se você prestou atenção nos louvores, na palavra, tudo se encaixa com o meu testemunho, as coisas que aconteceram comigo, né? Então eu entendo que Deus tem uma conspiração, né? Uma conspiração especial para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? É, Eu quero contar um pouquinho do meu testemunho para você. E antes eu quero ler três versículos da palavra de Deus que se encontram no livro de Salmos. O Salmo de número 27. Esse salmo o Senhor me deu quando eu estava a minha primeira experiência, que eu fiquei hospitalizado. E depois de uma cirurgia eu passei muito mal. Os médicos me aplicaram uma dose muito forte de remédio. E aquele remédio começou a causar um efeito colateral muito forte, porque a dose estava sendo injetada muito forte, um remédio para dor. E eu comecei a passar muito mal. E naquele momento que eu comecei a passar muito mal, o teto rodava, as coisas, o quarto parece que eu não podia, eu fechava os olhos, aquilo virava tudo, ficou muito louco, fiquei muito doidão, sabe? Eu nunca fui de usar droga, mas quem usa droga acho que ficou uma dose caprichada lá, porque eu fiquei loucão mesmo, não sabia o que fazer. E a gente orou, repreendeu, a Luciane repreendeu, nós clamamos e até que depois de umas 2 horas apareceu uma médica lá e tirou aquele remédio e colocou um soro, né, para limpar. Aí eu fui estabilizando e voltei. E, e quando eu comecei a passar mal, veio no meu coração esse salmo, Salmo 27, o versículo 4, o versículo 4 e o versículo 5, que diz assim, ó: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E esse versículo aqui da palavra, né? Quando eu comecei a passar mal, eu achei que eu ia morrer. E Deus falou no meu coração: você ainda não vai morrer. Você ainda vai ter um tempo, você ainda vai viver, você ainda vai me contemplar na minha casa. E eu falei, glória a Deus, eu não sei, não entendi na hora se era a casa celestial lá em cima com ele ou se era a casa aqui embaixo. Então eu fiquei mais, hoje eu entendo que era a casa aqui embaixo aqui ainda, né? Mas esse foi o salmo que o Senhor me deu lá na primeira experiência que eu tive no hospital. Amém? Quero orar, quero fazer uma oração para a gente dar continuidade. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua fidelidade, Senhor. O Senhor é fiel. E nesta noite, tudo que nós vamos falar, tudo que eu vou relembrar aqui a respeito da minha vida, Senhor, tudo é para a glória do teu santo nome. Que o Senhor me ajude nas minhas emoções, para que as minhas emoções não dominem, para que eu tenha uma estabilidade para poder contar um pouquinho de tudo que aconteceu, Senhor. Assim eu oro, agradeço ao Senhor por esse privilégio, essa oportunidade de ter me deixado aqui para que uma noite como essa pudesse existir, Senhor. Assim eu oro e agradeço o Senhor por tudo, no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Eu fiz uns slides, né? Então, se o Sidney puder ir soltando aí, se quiser apagar as lâmpadas aqui, Sidney, pode apagar, deixar só o refletorzinho, né? Dá para a gente enxergar melhor, né? Vamos lá, vamos passando aí e eu vou comentando com você à medida que o Sidney vai soltando lá, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história a partir do ano de 2015. Né? De 2015, eu já estava trabalhando na igreja, pastor, tempo integral. Eu já tinha 11 anos de ministério. Minha vida estava tudo bem, tudo tranquilo. Né? Uma das minhas filhas já estava casada, outra estava prestes a casar. Né?
E minha vida estava normal, tudo bem, não tinha problema de saúde. Minha saúde sempre foi uma saúde estável. Nunca tive problema de saúde. Fazia lá os exames periódicos de vez em quando, mas só para check-up mesmo, né? E a partir do ano de 2015, no mês de maio, para ser mais certo, começou alguns problemas, né? E eu comecei a sentir alguns sintomas, febre alta, dor no corpo, comecei a ficar meio amarelo, meus olhos ficaram muito amarelos e muita coceira, né? Tinha uma coceira muito forte que começou de repente esse negócio, a partir de maio, né? Vamos lá. E aí, o que aconteceu? Eu comecei aos médicos, e os médicos ninguém descobria o que eu tinha. Qual era o problema, né? Eu fiz várias ressonâncias, sabe aquele exame de entrar naquela máquina lá, né? Entrava lá, ficava 45 minutos dentro daquela máquina. E, às vezes, as primeiras vezes fiquei meio assustado, mas depois fui fazendo, né? Fui até acostumando. Então, às vezes eu media da onde do meu rosto na parede lá em cima dava um palmo assim, né? E tinha que ficar ali com as mãos para trás, não podia mexer, porque eles faziam a ressonância do abdômen total. Então, eu entrava naquela máquina, ficava 45 minutos dentro daquela máquina lá. Fiz várias ressonâncias, vários exames de sangue. Exame de sangue, e cada médico que você ia, ele pedia lá um monte. E você tinha que fazer aquele negócio. Fiz várias CPRE. Mais para frente eu vou falar um pouquinho dessa CPRE. Um processo muito perigoso. Eu fiz também vários. E ultrassom, né? E vários exames. Vamos lá, vamos em frente, né? E aí os médicos chegaram à conclusão que eu tinha um problema de vesícula. Então, eles falaram, olha, vamos retirar a sua vesícula, que o seu problema provavelmente deve ser a vesícula. Eu falei, ok, então vamos tirar essa vesícula, né? E quando cirurgia de vesícula, né? Ele falou, nós vamos fazer uma laparoscopia, é aquela dos 3 pontinhos, né? É tranquila, você vem um dia para o hospital, a gente faz, no outro dia você vai embora, tranquilo, rapidinho. Eu falei, ok. Então nós marcamos essa cirurgia por dia 16/7, essa retirada da vesícula. Só que quando foi fazer essa retirada da vesícula, deu uma hemorragia. A minha vesícula, segundo os médicos, ela estava muito distendida, muito grande, e ela colou no meu fígado. Então, quando ele estava terminando, quase no final, ele puxou, a hora que ele puxou, abriu um vaso e deu uma hemorragia muito grande. E dessa hemorragia, ele falou que em 1 minuto, eu perdi 1 litro de sangue. E ele falou, nós tivemos que converter aquela cirurgia rapidinho para uma cirurgia comum, né? E aí teve que fazer um corte muito grande, um corte de emergência. E segundo o médico, ele falou assim, olha, na primeira vez que eu fui cauterizar, na minha primeira tentativa, secou. Deu certo, cauterizei. E ele fala, não, eu fui bom, na primeira eu consegui fazer, né? E eu falei bem para ele, bem que é você que é bom sim, né? Se não é a mão de Deus aí, meu amigo, né? E aí, então, daquele que era ficar 2 dias, eu fiquei 8 dias hospitalizado, né? Pode passar aí, Cid, né? Aí é quando eu fiquei hospitalizado. Essa primeira experiência, eu nunca tinha ficado hospitalizado, queridos. Para mim foi um choque ficar 8 dias no hospital. Foi muito terrível esse momento, né? Pode passar, né? Aí tem algumas fotos aí desse momento terrível. Pode passando, Cid. Aí. E a cirurgia, olha aqui, a cirurgia era os 3 pontinhos, né? Olha o tanto de ponto que deu aí, porque foi uma cirurgia de emergência. E depois eu brinquei com ele e falei, doutor, o senhor fez um corte aqui tudo torto, né? O que é isso, né? Ele falou, eu te cortava ou então você morria, o que você prefere? Eu falei, não, deixa o corte, tudo bem, né? Vamos em frente, né? E aí eu fiz essa cirurgia 1 mês antes do casamento da Tamires. A Tamires casou dia 16/8. Faltava 1 mês certinho. Eu falei, doutor, capricha aí que tem 1 mês e eu tenho que celebrar esse casamento, hein? E aí faltava esse mês. E aí fizemos uma cirurgia, fiquei 8 dias hospitalizado e voltei para casa, né? Aí, o que aconteceu? Na noite do casamento da Tamires, os sintomas começaram a voltar, queridos. Eu achei que eu tinha ficado livre daquele problema. Mas aí, na véspera do casamento, os sintomas começaram a voltar. E aí as coceiras voltou. A noite do casamento da Tamires, a noite que antecedia, a Tamires casou num domingo de manhã, eu passei a noite com 39 graus de febre, uma febre, não dormia a noite inteira, aquela febre terrível que nada cortava. E Deus é tão bom que sempre quando eu vou fazer um casamento, alguma coisa, eu deixo para preparar a mensagem na semana.
Eu não sou de preparar com muita antecedência. Preparo um dia antes, 2 dias, 3 dias. E no casamento da Tamires, como eu fiquei no hospital, hospitalizado e aquele tempo em casa em recuperação, eu preparei essa mensagem com muita antecedência. Estava preparada com muito tempo de antecedência. Então eu consegui, né? Eu consegui fazer o casamento. Eu estava muito fraco no casamento. Que depois que nós terminamos o casamento ali, né? Para voltar para casa eu não conseguia voltar dirigindo, de tão fraco que eu estava. Quem trouxe o meu carro foi meu irmão, veio dirigindo para mim porque eu não conseguia, né? Passa aí, que tem uma foto aí do casamento, né? Estava até bem aparente, mas por dentro estava quebrado mesmo, né? E então, isso foi no ano 2015, 2016, então eu precisei voltar aos médicos, voltar novamente, fazer os exames, porque eu achava que eu tinha resolvido o meu problema, mas não tinha. O problema continuava. E diante de tantos exames que eu fui fazendo, ninguém chegava a um diagnóstico. E eu lembro de um culto no domingo de manhã, aqui nessa unidade aqui, quem estava ministrando era o irmão Rodolfo, né? A maioria aqui conhece o irmão Rodolfo, né? Hoje ele mora nos Estados Unidos, né? Quando ele vem aqui ao Brasil, ele sempre vem aqui na igreja visitar a gente, né? E ele estava ministrando e naquele dia ele fez um ato profético. Ele chamou toda a igreja para frente, pegou um copo de água e nós fomos orando e aquele copo de água foi passando de mão em mão. Todas as pessoas que estavam aqui foi orando, segurando aquele copo. E no final ele me deu aquele copo de água e eu tomei aquele copo de água. Esse foi o ato profético que Deus tocou no coração dele de fazer. Nós fizemos isso num domingo de manhã e ele não sabia, mas naquela semana eu tinha uma ressonância marcada, agendada para fazer. E aí eu fui fazer essa ressonância. E quando eu fiz essa ressonância, aí veio o diagnóstico da doença que eu tinha, que se chama colangite esclerosante primária. É uma doença muito rara, queridos, né? Depois eu fui pesquisar essa doença aí, ela atinge de 10 a 40 pessoas em 1 milhão de pessoas. Então, é uma coisa muito rara. Eu falei, Jesus, eu sou um cara raro mesmo, hein? Ó, tanta gente, né? Caiu aí, né? E a única opção de solução para esse problema é um transplante de fígado. Isso no ano de 2016. Vamos lá. Aí, o que os médicos decidiram fazer? A colangite esclerosante, o que é? Ela pega as vias biliares e vai esclerosando, ou seja, vai fechando. É mais ou menos assim, imagina uma mangueira de água, de regar jardim, e em um lugar daquela mangueira você amassa ela. Né? Então o fluxo passa, chega naquele amassado, ele tem dificuldade de passar. Então o que eles decidiram fazer, os médicos aqui em Jundiaí? Ele falou, vamos colocar um negocinho chamado stent. Para você entender, sabe a caneta Bic, aonde vai a tinta, aquele tubinho que vai a tinta? Daquela grossura, daquela espessura. Um negocinho bem pequenininho. Né? E com um aparelho, pela boca aqui, um aparelho, tipo uma endoscopia, ele levava aquele stent lá onde estava obstruído a passagem. Né? E aí, esse procedimento chama CPRE. CPRE é a abreviatura de um nome enorme aí, que não dá nem para falar, de tão grande que é, né? E foi colocado esse stent nesse pontinho da via biliar que estava obstruída, né? E quando colocou, queridos, porque imagina um negócio que está segurando. Quando você coloca, passa, né? Mas aquilo me deu um gás, eu me senti tão bem. Eu falei, meu Deus, que maravilha, resolveu meu problema. E eu fiquei muito feliz. Aí nós voltamos no médico depois do procedimento. E quando nós chegamos no médico, eu lembro disso direitinho. Eu falei, doutor, estou muito bom, né? Acho que resolveu o meu problema, agora está maravilha. Ele falou, você tá. Só que você precisa trocar esse stent, essa protezinha, a cada 6 meses. Aí me deu uma... Eu fiquei, Jesus amado, trocar a cada 6 meses aquele negócio, porque esse procedimento, você tinha que tomar anestesia geral, você ia para um centro cirúrgico, você saía, ia para a sala de recuperação, você tinha que ficar um dia, esse primeiro procedimento, fiquei 72 horas de jejum para fazer. 72 horas sem beber água, né? Lembra o testemunho lá, uma vez eu contei que a Luciane passou o paninho na minha boca assim para umedecer, porque eu fiquei 72 horas sem tomar água. Então, depois do procedimento, você tinha que ficar um dia sem comer, sem beber, porque ele era um procedimento muito perigoso, que ele entrava pela boca aqui, ia lá pertinho do intestino, chegava aqui no fígado. Então, qualquer
qualquer probleminha que desse ali podia perfurar, e se perfurar teria que abrir. E os sintomas é a mesma coisa de uma cirurgia comum. A única diferença é que não tinha corte. Mas eu tinha que tomar anestesia geral. Eu fiz esse procedimento 6 vezes. 6 vezes eu tomei anestesia geral, fui para o centro cirúrgico, saí daquele centro cirúrgico, às vezes me dava um frio. Sabe quando você sai para recuperar da anestesia? Me dava um frio, eu ficava uma hora e meia deitado numa cama com um monte de coberto em cima, que tinha dia que tremia aquela cama de tanto frio que dava. Né? Isso eu fiz 6 vezes. Vamos lá. Mas esse procedimento que fazia me ajudava muito, sabe? Me aliviava, sabe quando uma coisa está entupida e de repente desentope. Só que ele não resolvia o problema. Ele só ia me dando mais uma condição de vida. E aí, com isso, nós fomos encaminhados para um hospital em São Paulo. Quando nós chegamos nesse hospital, esse hospital, na realidade, é assim, um hospital municipal, é um convênio entre o Einstein e a Prefeitura de São Paulo, e toda a equipe médica, tudo que acontece dentro daquele hospital é de responsabilidade do Einstein. Então, é como se fosse o Einstein lá do Morumbi, mas é um hospital municipal. Tudo de graça, não paga nada, mas um hospital de primeira, queridos. Né? Tudo agendado, tudo com senha, hora marcada, tudo direitinho, uma maravilha de hospital. Né? E nós fomos para lá, para esse hospital. Por quê? Mesmo com aqueles procedimentos, o meu MELD subiu. O que é o MELD? O MELD é o que mede a condição do seu fígado. Para você entrar numa fila de transplante, o que eles levam em consideração é o MELD. O MELD é uma soma de alguns exames que você faz de sangue e faz um cálculo lá e calcula esse MELD. E o meu estava em 18. O MELD normal de uma pessoa é por volta de 6. E de outubro de 16 a novembro de 2017, eu fui acompanhado por esses médicos de São Paulo. Né? Eu ia lá, passava por consulta, e em 2017 o meu MELD desceu, de 18 ele desceu para 9. Quando desceu para 9, por causa daqueles procedimentos que eu fazia, que era o CPRE, eles me deram um alta. Eu falei, Valdecir, olha, nós trabalhamos com transplante. Seu caso, o seu MELD desceu, tá bom, então nós vamos te dar alta. Qualquer problema que você tiver, você volta, mas nós não podemos ficar com você aqui. Foi quando eu recebi alta do hospital lá em São Paulo. Aí, o que aconteceu? O final de 2017 eu estava bem, 2018 eu estava bem assim, queridos, né? Vocês acompanharam aqui, né? Eu tenho algumas fotos, eu ia colocar umas fotos, mas eu fiquei meio acanhado de colocar, mas não vou colocar não, né? Mas dava para mim sobreviver, eu estava conseguindo viver, fazer as coisas, trabalhando, né? Dentro da possibilidade, tinha dia que eu estava bem, tinha dia que eu não estava, tinha dia que eu tinha muita coceira, né? Tinha dia que a coceira atacava, eu tomava um remédio para ajudar, né? Não conseguia dormir, porque o meu problema era assim, quando eu aquecia o corpo, a hora que aquecia, atacava. Então imagina um dia friozinho assim, que você pega, coloca aquela blusa levinha, só para dar uma aquecidinha, eu não podia colocar. Porque se eu colocasse para aquecer um pouquinho, aquilo começava a pinicar tudo. E a coceira era tão assim, cruel, que ela coçava em tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Então, quantas vezes eu estava ali na sala pastoral atendendo alguém e eu estava disfarçando e coçando as costas, às vezes o braço, às vezes a perna, porque coçava para todo lado, né? Mas eu fui tentando ali, manobrando isso por vários anos, não tinha como, né? Aí no ano de 2019, em janeiro, eu comecei a sentir um peso muito forte no meu peito aqui. E aquele peso começou a me incomodar. Foi onde eu procurei um cardiologista. E o cardiologista fez aquele check-up, né? Eu fiz um check-up cardíaco, fiz aquele eletrocardiograma, um teste ergométrico lá na esteira, e aí eles acharam que eu tinha algum problema. E quando você tem um problema, os médicos vão fazendo assim, né? Vai aumentando os testes, né? De um teste vai para outro. No ergométrico já deu problema. Né? Aí eu fui fazer uma cintilografia. Cintilografia é um exame que você faz em uma clínica, você fica por volta de 3 a 4 horas nessa clínica. Você chega, eles põem um acesso no seu braço, aí eles te dão um lanchinho para você comer, e aí você vai fazendo alguns exames
Você caminha lá, 5 minutos caminhando, aí coloca você numa máquina, tira umas fotos, vai lá, anda um pouco na esteira, e vão fazendo exames. E eu fiz a cintilografia. Quando eu fiz a cintilografia, aí a cintilografia indicou que realmente eu tinha um problema. E aí me indicaram fazer um cateterismo. E eu fui fazer esse cateterismo em Jundiaí, né? E quando nós fizemos esse cateterismo, a hora que terminou, o médico falou, olha, espera aí que nós vamos precisar chamar um médico para fazer uma avaliação do seu cateterismo. E aí nós ficamos lá, todo mundo foi embora, eu fiquei sozinho naquela sala. Porque todos que fizeram naquele dia foram dispensados e eu tive que ficar. Aí quando o médico, o cardiologista veio, ele olhou, ele falou, Valdecir, o seu caso é cirúrgico. Você tem, aí ele explicou, você tem uma coronária com 60% de obstrução, você tem uma artéria com 95%, uma com 70% e uma com 60%. Então imagina como eu estava, né? E aí ele falou, olha, você vai sair daqui, nós já vamos dar um encaminhamento, você vai internar e você vai fazer uma cirurgia cardíaca urgente. Irmãos, esse momento aí, quando ele me deu esse diagnóstico e falou que eu tinha que fazer a cirurgia cardíaca de emergência, nesse momento, dentro de mim, no meu coração assim, eu tinha uma coisa que eu não aceitei isso. Foi algo de Deus, eu falei, eu não vou fazer essa cirurgia. E o médico meio arrogante, né? Você vai ter que fazer. Ele saiu de perto, foi embora, né? Me deu os papéis. Eu falei para a Lucenir assim, Lucenir, esse médico acha que ele manda em mim. Ele não manda em mim. Quem manda em mim é Jesus. Eu não quero fazer isso. Eu não vou fazer essa cirurgia. Mas, como o médico indica, a gente vai atrás, né? E aí, para trocar, Cid, né? Aí nós fomos fazer, né? A internação, fiz a internação no hospital lá em Jundiaí, no Hospital Pitangueiras, meu convênio era de lá, então tudo que eu fiz foi lá em Jundiaí. E eu me internei na quarta-feira, né? Eu fiz esse cateterismo na segunda, né? Na terça. Na quarta-feira eu estava internado para fazer a cirurgia. A cirurgia já tinha sido aprovada pelo convênio, essa cirurgia já ia ser executada na sexta-feira. E quando nós estávamos lá internados, o médico passava no quarto, olha, vamos fazer tal exame, vamos fazer isso. E eu falei, olha, eu vou fazer, mas eu não vou fazer essa cirurgia. Foi algo assim, não encaixava. E quando eu fiquei internado para fazer a cirurgia, na quarta-feira, foi quando eu criei o grupo do WhatsApp da nossa igreja. O grupo aqui de membros, né? Que nós temos um grupo de membros, e o grupo está lá no WhatsApp. E eu lembro que eu coloquei naquele grupo, e coloquei, vamos orar, ajuda em oração, porque eu não quero fazer essa cirurgia. Foi quando nós criamos aquele grupo. E aí, na quarta-feira, que eu fui internado, teve uma intercessão aqui na igreja, não sei se vocês lembram quem estava aqui, né? Tem ela aí, Cid, dá para pôr ela aí, quer ver? Eu tenho esse vídeo. Um vídeo de uma intercessão que foi feita aqui na quarta-feira. E os teus ouvidos inclinados sobre a nossa oração, Senhor. Por isso nós clamamos a Ti nesta noite. Ouve o nosso clamor e atende o pedido do Teu povo. Nós oramos em concordância a favor do nosso pastor Valdecir. Nós oramos para que o Senhor o visite naquele quarto agora. Oh meu Deus, os médicos liberaram uma palavra, mas para a última palavra do Senhor. Libera uma palavra de saúde agora. Visita o teu filho naquele quarto. Deus visita o seu coração. Meu Deus, vai visitando as veias, as artérias. Vai visitando o corpo do teu filho, o poder do teu espírito. E no teu nome, Senhor, sejam restauradas todas as coisas. Em nome de Jesus, toda enfermidade, todo mal, toda doença, tudo aquilo que acometeu, Senhor, meu Deus, o teu filho. Em nome de Jesus, toda fraqueza vai saindo agora. Em nome do Senhor Jesus.
Receba o pastor, em nome de Jesus. Amém. Essa foi a intercessão, né? O presbítero Júlio convocou a igreja, né? Para aquele culto de quarta-feira. E foi uma grande intercessão aqui, queridos, né? E Deus ouviu a intercessão desse lugar. Deus ouviu a oração, né? E que foi feita aqui, né? E isso foi na quarta-feira. Na quinta-feira, às 19 horas, né? O médico entrou no nosso quarto lá e falou: Valdecir, nós vamos ter que adiar a sua cirurgia. Irmãos, ele falou porque queria adiar a cirurgia com pesar no coração, sabe? Olha, Valdecir, nós vamos ter que adiar a sua cirurgia, não vai poder. E, e eu com uma alegria tão grande porque estava adiando, sabe? Porque eu sabia que eu não ia fazer aquele negócio. E foi tão forte a oração, a intercessão que saiu desse lugar, que ele decidiu não fazer a cirurgia, porque ele falou assim: olha, eu não sei como você vai reagir. Ele falou: nunca fiz uma cirurgia cardíaca numa pessoa que tem colangite esclerosante. Eu preciso de um parecer de um hepatologista para ver se você consegue resistir a essa cirurgia. E então ele adiou, e glória a Deus que ele adiou aquela cirurgia, né? O presbítero Júlio é uma grande bênção na minha vida, né? Sempre me acompanhou aqui, sempre esteve do meu lado, sempre lá nos hospitais, né? Nas visitas, e levantou esse clamor aqui. Glória a Deus aí pela igreja, glória a Deus pela vida do presbítero Júlio, né? E com isso, então, eu precisava de um parecer de um hepatologista. Eu tive que voltar lá para São Paulo, né? Porque os hepatologistas aqui de Jundiaí não queriam assumir a responsabilidade de dar um parecer, né? Aí me indicou para voltar lá para o Einstein em São Paulo, né? Vamos lá, Cid. Aí eu fui para essa consulta lá em São Paulo, e quando eu cheguei lá em São Paulo, eu mostrei o cateterismo que eu tinha feito e qual que era a minha condição. Aí o médico de Jundiaí queria fazer a cirurgia, precisaria do parecer. E o médico de São Paulo, ele falou: olha, eu não quero ser delicado aqui com o seu médico, mas eu creio que tem uma possibilidade da gente fazer um procedimento diferente. Foi aonde ele ficou com os meus documentos lá, meus exames, levou para uma equipe analisar, e depois que eles analisaram, nós voltamos numa consulta, ele falou: olha, você tem condição de fazer uma angioplastia. E o que ele disse? Olha, a sua coronária, aquela que estava com 60%, ela é uma coronária do tronco do coração. Ali que era o grande problema, porque ali não tem como mexer, tem que fazer cirurgia, não tem como mexer. Mas ele falou: olha, essa coronária sua, talvez ela já resolveu espontâneo. Eu falei: resolveu espontâneo? Ele falou: porque as nossas veias, ela tem 3 camadas. E ele falou: provavelmente uma dessas camadas descolou. E a hora que fez o cateterismo mostrou obstrução, mas não é uma sombra. Provavelmente ela já até resolveu. Eu falei: né? Maravilha. Aí eu voltei, né? Com isso a gente voltou, com essas informações, voltamos para Jundiaí e marcamos essa angioplastia. Quando marcamos a angioplastia, queridos, o médico que tinha feito o cateterismo foi conversar com a gente. Falou: não pode. Não tem como fazer angioplastia. Eu fiz o seu cateterismo, eu sei como você está. Eu falei: doutor, mas o médico de São Paulo falou que dá, né? Tem como fazer, né? E o médico de São Paulo, o cardiologista lá do Einstein, ele escreveu assim, acho que até eu fazia aquela angioplastia. Porque ele falou: faz assim, 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 desse jeito, desse jeito, desse jeito. Ele colocou a cara dele lá mesmo, querido, né? Marcou tudo que tinha que fazer. Aí ele falou para mim assim: olha, como eu conheço você, eu sei que você precisa de um transplante. E com a sua condição, com essas artérias, dessa forma, você não pode fazer um transplante. Então eu vou assumir o seu caso. Mas o seu caso é muito sério, né? E aí, o que ele fez? Ele chamou eu e a Lucenir, marcamos a angioplastia. Eu cheguei 6 horas, 6h15, eu estava lá no hospital para fazer esse negócio, né? Estava marcado para 7 horas da manhã. Ele fez de todo mundo. Todas as pessoas estão lá, os cateterismos, as coisas. Deixou eu por último, querido, né? Fiquei lá em cima de uma maca lá, numa cama, aquela roupinha bonita, né? E esperando. Quando terminou, todo mundo foi embora, ele chamou a Lucenir. Aí chamou eu também, sentamos nós dois numa cadeira, ele sentou de frente.
E ele disse assim para nós, olha, você sabe que o seu caso é cirúrgico, né? Não, mas, pela sua condição, eu vou fazer angioplastia. Mas, olha, eu vou falar para você, se a gente entrar ali dentro daquela sala, apontou com o dedo assim para a sala, e der qualquer complicação, você morre ali dentro. Você morre ali dentro. Eu não posso fazer nada por você. Vamos fazer? Eu falei, é para isso que nós estamos aqui, né, doutor? Vamos fazer. Aí, quando ele foi levantar, a Lucenir olhou para ele e falou, eu lembro disso, a Lucenir falou assim, olha, doutor, vai dar tudo certo. Fique em paz. Aí ele falou, amém, amém, amém. Saiu com aquele jeitão dele lá. Aí a Lucenir foi lá para fora, ele me levou lá para dentro, né? E levou lá para dentro, queridos. Aí demorou acho que uns 15 minutos para fazer essa angioplastia. E eu fiz pela virilha, né? Faz um corte aqui na virilha, faz uma anestesia local e vai enfiando aquele arame aí para dentro de você, né? E como é um exame assim que só com anestesia local você percebe aquele negócio. Como eu já tinha feito o cateterismo, eu estava esperto, né? Estava meio de olho, tinha um monitor lá, eu esticava o pescoço que eu queria ver no monitor, mas no monitor não dava para ver. E aí ele fez. Quando ele começou, demorou uns 15 minutos, ele já resolveu. Por quê? Porque naquela coronária do tronco, na realidade ela tinha resolvido sozinha. Na realidade ela tinha voltado à normalidade sozinha, né? Sozinha, né? Deus fez ela voltar à normalidade. Então o que ele fez? Ele colocou um stent, né? Um stent especial, farmacológico, que com 30 dias eu podia fazer um transplante. Ele colocou esse stent na artéria que estava com 95% de obstrução, desobstruiu ela, e as outras duas ele falou, isso a gente dá uns remédios, trata e tranquilo, né? E aí acabou resolvendo o meu problema cardíaco. Eu lembro quando terminou o procedimento, demorou uns 15 minutos para ele terminar. A hora que ele terminou, que passou, não deu nenhuma complicação, ele me deixou lá sozinho com as enfermeiras, e ele saiu desesperado procurando a Lucenir. A Lucenir estava confiante, queridos, porque ela tinha que tomar um café, né? Ela tinha que tomar um café. Aí ele foi na primeira sala de espera, a Lucenir não estava. Aí ele foi na outro lado foi lá e achou a Lucenir. A hora que achou a Lucenir, deu a notícia que já tinha feito, que tinha dado tudo ok, que não tinha nenhum problema, né? O Lucenir estava na fé lá, né? E aí, com isso, eu voltei a fazer a cintilografia. Porque aí ele fez tudo aquilo lá. Depois de 30 dias, eu voltei a fazer a cintilografia. Fez todos aqueles exames novamente. Eu só não fiz o teste de esteira lá, o ergométrico, porque quando eu tinha 30 dias que eu tinha feito a angioplastia, eu não podia fazer o esforço. Aí eles fizeram um simulado. Tem um remédio que eles aplicam na veia, né? E ele aplica na veia e ele simula um infarto. E se você tiver com a veia entupida, dá uma dor, dá um desespero, né? Uma dor no peito, uma dor no braço, que aí eles aplicam outro remédio que corta o efeito daquele remédio. Aí você sabe, né? E eu estava lá e você conversa com as pessoas, tinha uma mulher lá perto de mim, falou, nossa, ela tinha feito angioplastia, ela falou, passei ali agora, né? Fiz um exame lá, aplicaram um remédio no meu braço, mas meu Deus do céu, meu peito parece que estourar tudo no meu peito, a dor no braço. Você já estica a orelha e já fica esperto, né? Aí agora que eu cheguei lá, ele explicou para mim, vai ser assim, eu vou aplicar. Se você sentir qualquer coisa diferente aí, você avisa, a gente para e a gente reverte com o remédio. E graças a Deus eles fizeram o procedimento, não deu nenhum problema, não senti nenhuma dor, minha pressão estava estabilizada, tudo tranquilo. Graças a Deus, aí a cintilografia foi tudo ok, né? E aí nós voltamos com esse resultado na mão, né, da cintilografia que estava tudo ok, as artérias desobstruídas, voltamos para São Paulo. Lá numa consulta no hospital lá novamente. E no dia 18/11, né? 18/11, pela primeira vez eu fui incluído na lista de transplante. Até então, tudo isso que eu passei de 2015, maio de 2015, até 18 de novembro de 2019, eu estava só em tratamentos, procedimentos, aí eu fui incluído na lista de transplante pela primeira vez. E eles pediram vários exames novamente. Nossa, muitos exames, né? Pediram uma ultrassom com Doppler do abdômen, raio-x, eu tinha que conversar com assistente social, eu tinha que passar num dentista, eu tinha que ir no anestesista, eu tinha que ir na prefeitura aqui de onde eu moro para agendar uma ambulância,
Porque eles falaram assim, olha, se você tem que agendar uma ambulância, deixar uma ambulância de prontidão. Porque se você for chamado para transplante, você precisa ir rapidamente para o hospital. E a gente sabe que as marginais lá em São Paulo é um sufoco. Então você tem que vir com um transporte que garanta que você consiga chegar no hospital. E aí tinha que agendar essa ambulância, eu tinha que fazer o MELD lá, eu tinha que fazer esse MELD, esse controle mensal, aí foi aumentando, eu tive que passar semanal, toda semana eu tinha que ir lá colher sangue, fazer o controle desse MELD, né? E nós saímos muito animados de lá, né? Agora eu entrei na lista, né? Aí deram um login, uma senha que você entra, porque é um cadastro único. Aí você sabe qual a posição que você se encontra na lista de transplantes, né? Aí me deram esse login, eu já comecei a olhar, queria ver qual era a minha posição, tal, se já ia chegar rápido, né? E voltamos todo animado aqui para fazer esses exames. E fomos fazer esses exames aí, providenciar os exames. Mais um, Cid. Aí, nesse momento, aí começou a aparecer mais uma complicação. No dia 12 de dezembro, né? Numa madrugada eu passei muito mal na minha casa. A Lucenir disse que, eu não lembro a hora, para mim era de madrugada. A Lucenir disse que era por volta de 4 às 5 horas da manhã. E foi muito ruim, porque começou a me dar uns calafrios, uma febre, um tremor. Eu falei, Lucenir, eu estou com muito frio. Joga uma coberta esse menino. Ela jogou. Não passou, eu quero mais. Joga mais. Ela foi no guarda-roupa, pegou tudo que tinha. Tudo que a gente tinha, jogou em cima e não cortava aquele frio. Sabe aquele frio desesperador? Era uma coisa desesperadora, querido. Eu ficava desesperado, nada cortava. Ela falou, olha, vamos colocar o termômetro para ver se você está com febre. Eu não conseguia tirar o braço debaixo da coberta para ela colocar o termômetro. Não dava, estava muito frio, eu enrolava ela assim. Aí quando eu via que não dava mais, ela pegou e falou assim, ó, vou fazer o seguinte, eu vou dar um remédio para você. Foi lá, pegou um remédio, trouxe. Eu tomei um remédio bem rápido, assim, correndo, porque não dava nem para tomar o remédio. E ela deitou, encostou em mim, deitou assim, me encostou, cobriu assim, ficou ali tentando me aquecer. E eu fiquei um bom tempo nessa situação. Depois o remédio começou surtir um efeito, eu fui melhorando, e aí, então eu dormi um pouquinho e acordei, aí eu já estava melhor. Quando eu acordei, aí eu já estava melhor, levantei e falei, nossa, Luciano, já estou bem, passei mal, mas já estou bem e tal, né? E ela falou, não, eu vou te levar no PS. Vou levar você para Jundiaí no PS. Eu falei, não precisa não, eu estou bem. Aí ela me levou, conseguiu me levar, queridos. Né? Quando eu cheguei no PS, a minha pressão, eles mediram a pressão, minha pressão estava 8/4. E quando eles mediram 8/4 ali na triagem, o cara já falou, olha, fica quieto aí. Já foi lá, buscou uma cadeira de roda, sentou, e dali da triagem eu já fui direto para a emergência. E eles mediram a pressão naqueles aparelhinhos mais modernos, né? E repetiu. Aí eles falaram, olha, vamos pegar um antiguinho, lá, pegou aquele antiguinho de bombar, sabe? Pegou aquele antiguinho, colocou e a pressão estava 8/4. E aí, então, os médicos me levou para a emergência, eu fiquei naquela emergência, colocaram aquele... Cheguei na emergência, estava tão mal, eles fizeram colocar aquele acesso no pescoço, né? Aquilo é terrível, né? Não sei se alguém já colocou, que coisa horrível aquela. É uma mini cirurgia para colocar aquele negócio aqui. E eles falaram, você vai ter que colocar, porque o seu caso é muito sério. E se você precisar uma dose de remédio rápida, urgente, a gente vai injetar por aqui. Então, fizeram aquele negócio aqui muito ruim. Coloquei aquele negócio, eu tinha uma infecção muito alta. E eles não sabiam de onde vinha aquela infecção. E aquela infecção muito alta, eles não sabiam de onde era. E então, eu fiquei ali 6 dias hospitalizado. Fiquei na UTI. Da UTI, eu fui da emergência, eu fui para a UTI e fiquei 6 dias ali no hospital. E os médicos falaram assim, olha, nós estamos tratando você, mas nós não sabemos o que você tem. De onde está vindo essa enfermidade. E foram tratando com antibióticos ali, alguns remédios, algumas coisas. E o médico falou para a Lucenir assim, olha, doutor, ele não queria vir para o hospital, não. Ele falou, se ele não vem, né? Olha a condição dele. Na realidade, ele podia ter morrido lá na madrugada. Ele falou, ele podia ter morrido. Mais um pouquinho ele tinha morrido, porque eu estava bem, queridos. Os médicos ficavam assustados comigo. Quando eles olhavam os meus exames, eles ficavam assustados. Uma vez eu fui na médica aqui em Valinhos. Quando ela pegou meus exames, ela olhou em mim e falou, você não pode estar aqui. Você teria que estar hospitalizado. Você tinha que estar hospitalizado. Você não podia estar andando. Eu
Eu falei, mas eu tô, né? Não sei como. Então, quando meus exames eram muito ruins mesmo, sabe? Coisas assim, assustadoras, né? E ele falou assim, você está muito ruim. E eu fiquei lá. Só que eu entrei no dia 12, no dia 19 eu tinha uma consulta em São Paulo, no Einstein. Então, eles me liberaram no dia 18 para eu ir nessa consulta com uma condição. A condição é que eu voltasse 4 dias a mais para voltar no hospital para continuar tomando o antibiótico, porque o antibiótico só podia ser aplicado em ambiente hospitalar. Então eu tinha que voltar na sala de medicamento e tomar, porque era tomado na veia, né? Então me liberaram para eu ir para São Paulo, né? E aí, quando eu estava na UTI em Jundiaí, quando eu passei mal, olha o pescocinho lá, aquele negócio lá, terrível aquele negócio. E eu já estava bem ruim, porque já tinha desenvolvido alguns problemas a mais, né? Aí eu fui nessa nova consulta que eles me liberaram lá em São Paulo, no dia 19 de dezembro. Nesse período aí desse mês, queridos, foi quando eu me afastei de vir à igreja. Mês de dezembro de 2019 eu já não consegui vir mais. Não tinha mais condição de vir, né? Já não tinha mais condição clínica, né? E aí eu fui para São Paulo e levei aqueles exames lá que eu tinha feito, raio-x, Doppler, né? O ultrassom com Doppler e tal. E no Doppler, no ultrassom com Doppler, o resultado veio que não tinha fluxo de sangue na veia porta. E com esse resultado, foi sugerido uma trombose na veia porta. Com esse resultado, eu não podia fazer transplante. Eu não podia estar na fila de transplante. Então, a médica nos suspendeu da lista de transplante. Ela falou, olha, você vai ficar suspenso, porque se te chamar para fazer um transplante, com esse problema na veia porta, você não pode fazer. Então, nós vamos suspender você. Me suspenderam da lista. E aí ela fez um pedido para fazer uma tomografia para confirmar o resultado da ultrassom. Só que ela pediu para fazer esse exame lá em São Paulo, lá no hospital. E também pediu um exame, um pedido para eu fazer uma paracentese. Por quê? Porque a paracentese, eu vou te mostrar, ela é para retirar líquido abdominal, né? Porque eu já estava com mastite, comecei a desenvolver uma mastite, ou seja, a barriga começou a crescer, retenção de líquido, né? Então, com esse resultado aí, nós voltamos embora muito abatido, porque eu fui suspenso da lista. Se você fazer as contas, eu entrei 18 do 11, 19 do 12 eu fui suspenso. Fiquei um mês ali, já foi suspenso da lista de transplante. Vamos lá, Cid. Aí, com tudo isso que eu passei, com esses problemas cardíacos, esse problema na emergência, tomando muito remédio forte, aí as coisas complicaram mais. O meu fígado descompensou. E se descompensou é uma forma que os médicos diz para piorou, ficou mais ruim, né? Então descompensou, entrou num processo de falência, né? Começou a não funcionar mais. Eu comecei a ter febre, má digestão, não conseguia comer, comecei a inchar, fiquei muito inchado, né? Comecei a ter muito tremor, não conseguia dormir. Eu deitava para dormir, me dava um suador assim. Quantas vezes, né, nós tínhamos que trocar toda a roupa de cama, trocar toda a minha roupa de tão molhado que estava. Era como se tivesse entrado debaixo de um chuveiro e tomado um banho. Molhava muito, fiquei muito ruim. E aí eu desenvolvi também nesse tempo aí uma encefalopatia. Encefalopatia é uma confusão de mente, porque eu não podia comer nenhum tipo de carne, nenhum tipo de proteína, porque as proteínas eram metabolizadas no fígado e como o meu fígado estava num processo de falência, ele não metabolizava mais. Então aquilo que era para ser bom ficava ruim e mandava para o meu cérebro. Eu comecei a ter confusão. E a Luciane percebeu porque eu estava dirigindo e quando eu ia fazer as curvas, eu abria a curva, sabe? Parecia que eu estava dirigindo uma carreta, né? E passava lá longe, assim, tirava umas finas dos carros, porque eu perdi a noção de espaço. Eu comecei a esquecer as coisas, não lembrava, né? Uma noite eu levantei lá meio atrapalhado, meio de noite, né? Lembra disso, Luciane? Eu fui ao banheiro, devia onde eu fiz xixi lá no banheiro. Loucura, porque eu achei que eu estava no vaso, mas não estava, a cabeça já não estava funcionando. Sabe? Não conseguia distinguir algumas coisas. A Luciane falava alguma coisa, daí a pouco eu não lembrava mais, sabe? Isso foi muito terrível. A CIT começou a se desenvolver muito forte. Eu fiquei com a circunferência minha aqui, dava 108. Para você ter uma ideia, hoje, com toda essa barriguinha que eu estou aqui ainda, que não é de ascite, não, aqui é de comilite mesmo, né? Eu estava, hoje a minha circunferência aqui é 88.
Oi? 98? 98. E eu estava com 108. Quer ver? Tem uma foto aí mais à frente. Olha lá que barriguinha sexy, né? Era essa barriguinha aí, né? Com essa barriguinha aí, queridos, imagina para dormir. Era muito difícil para dormir. Não tinha posição boa para dormir. Você já ficou grávida de 8 meses, 9 meses, né? Você não ficou, mas as mulheres já, né? Era como eu me sentia, sabe? Você deitava assim, essa barriga pesava para cá. Aí ficava tudo torto, tudo ruim. Aí você virava de barriga para cima, parece que achatava você na cama. Foi muito difícil, não conseguia, não tinha espaço, não tinha lugar gostoso, não tinha espaço bom. Vamos lá, vamos passar. Ó, as minhas pernas ficaram muito inchadas. Olha os pés como ficaram, né? Esses são meus pés. Nós descobrimos, eu estava muito inchado daqui para baixo, descobrimos uma técnica, que se você fizer um balde de água bem quente e um balde de água fria normal, você coloca os pés na água bem quente e deixa ela um pouco. Aí você tira da água quente e coloca na água fria. Aí você tira da água fria e coloca na água quente. Eu fiz isso muitas vezes, né? A Luciana fez isso muitas vezes para mim, né? Esse aí era um momento desse, a toalha lá, quem estava secando os pés. E até aliviava, sabe? Mas não diminuiu o inchaço. E aí voltei lá para fazer a paracentese, dia 27 de dezembro, queridos. Depois de Natal, meu presente de Natal, depois de Natal eu fui fazer a paracentese. Para vocês terem uma ideia, tiremos quase 5 litros, foi 4,750 que tirou do meu abdômen aqui, né? Pode passar aí, acho que tem um procedimento. Esse aí não sou eu, é uma foto que eu peguei, mas não sou eu não, tá? Não deu para tirar foto lá para fazer esse negócio. Mas eles fazem um furo aqui, pesquisa anestesia geral, local, faz um furo com um bisturizinho, coloca uma agulha bem grande, puxa com uma seringa e depois engata uma mangueirinha. Engata aquela mangueirinha e passa por cima de você aqui, ó, e coloca no recipiente aqui no chão. Aí você fica deitado lá e vendo aquele líquido amarelo passando, ó. E ficava. Aí quando estava quase terminando, começa a aparecer bolinha, sabe? O líquido, a agulha lá começa a sair fora, começa a sair bolinha. Aí o enfermeiro vem e mexe aqui, sabe? Fica fazendo assim, ó. A hora que ele fazia aqui, menino, para pegar, para puxar água, para não deixar a água lá dentro, era muito ruim. Aquele negócio, sabe, terrível, sabe? Mas você está ali numa condição tão ruim que você não conseguia nem se levantar, de tão fraco que eu estava. Com isso, tirou quase 5 litros de água. E quando tirou esses 5 litros de água aí, eu me senti bem. Falei, nossa, maravilha, baixou um pouco, porque imagina tirar 5 litros, né? Mas só que dia 31/12, quando eu voltei para São Paulo para fazer a tomografia, a minha barriga já estava do mesmo jeito. Foi coisas de dias, voltou tudo, porque o líquido não saía, né? Ficava tudo retido lá dentro. E eu tinha que tomar água por causa dos meus rins, para preservar o rim. Mas, ao mesmo tempo, eu não podia tomar água porque a ascite crescia. Então, era uma loucura, queridos. Ficava lá, tinha hora que tinha que beber água, não podia. Mas aí fui. E aí nós fomos para São Paulo, né, para fazer no dia 31. Ó, foi dia 27, agora dia 31, último dia do ano de 2019. Fomos fazer a tomografia para verificar a trombose que tinha dado lá na ultrassom. E quando nós chegamos no hospital, houve uma confusão no hospital, que as mulheres confundiam eu com alguém lá e não queria fazer esse exame de jeito nenhum. E deu uma confusão e vai daqui até que chegou o momento que resolveram fazer. E aí fez. No dia primeiro, né, nós nos reunimos lá em casa, almoçamos todos juntos, e a Bia, que é esposa do Luiz Henrique, perguntou para a Lucenir do resultado do exame. E a Lucenir falou, vai demorar uns dias para sair. E ela falou, olha, mas não vai dar nada não, porque eu sonhei, Deus me deu um sonho, no sonho, queridos. No sonho, Deus falou para ela assim que era só uma sombra, que aquela trombose não estava mais lá. E isso ela falou no dia 1º. E no dia 8 de janeiro veio o resultado. Quando veio o resultado veio normal. Então Deus é fiel, né? E trombose, queridos, na veia porta é um negócio muito complicado, não dá para você mexer. É um tratamento muito delicado, porque dependendo do que acontece com ela ali, ela pode ir para qualquer lugar do seu corpo. E em vez de te ajudar, prejudicar mais ainda. Mas Deus tira a trombose, né? Deus tira, né? E aí dia 8 veio normal. Vamos lá. Senão vai ficar muito tarde, né? Aí quando eu recebi esse diagnóstico, resultado normal, aí eu voltei, né? No dia 9 de janeiro, meio-dia e 24, eu voltei para a lista de transplantes.
E quando eu fiquei muito mal nesse dezembro, que eu fiquei muito mal, que eu tinha que passar por dentista, anestesista, tomar vacina, queridos, eu não fiz nada daquilo, eu só passei pela assistente social. Não tomei vacina, tomei 2 vacinas. O Luciano me levou para tomar vacina, eu tinha que tomar 4. Dia 9, né? Dia 9 eu tinha que tomar 4 vacinas. Aí nós fomos lá, eu tomei 2. A mulher até preparou as outras 2, o Luciano não deixou ela aplicar. Falou, não aplica não, porque ele não vai fazer esse transplante agora. E ele está tão fraco que deixa ele recuperar das 2, eu trago ele quinta-feira que vem. Eu trago ele de novo, aí ele toma mais 2. Porque eu estava muito fraco, queridos, né? E nesse período aí, de dezembro até dia 9 de janeiro, a minha vida ficou muito complicada. Eu passava muito mal. Imagina um homem como eu não podia ficar em casa sozinho. A Luciane não me deixava sozinho em casa, porque eu não tinha condição de ficar sozinho. Eu andava de carro, eu passava muito mal, dava ânsia de vômito, era algo terrível. Que coisa horrível, né? Deus me livre, né? E aí, nesse dia aí, meio-dia e 24, eu voltei para a lista. Eu olhei no meu login lá, minha posição estava em 11º. Eu falei, nossa, 11º, né? Daqui um dia chega. E aí, como eu não dormia direito, eu dormia um pouquinho, acordava, eu ficava sempre variando, né? Eu levantei por volta de 3 horas e fui orar. Fui lá para o quintal, estava tudo coçando, aquela barriga enorme, com fome, não podia comer, com sede, não podia beber. Aí eu sentei numa cadeira e de frente de uma porta assim que a gente tem lá, e aquela porta batia um ventinho gostoso. Imagina isso no mês de janeiro, né? Calorzão. E eu sentei naquela porta e aquele dia eu fiz uma oração a Deus. E eu fiz uma oração assim, Senhor, olha, o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor quer que aconteça comigo, eu estou disposto a passar. A única condição que eu faço, né? Não sei se a gente pode fazer condição para Deus, né, irmãos? Mas a única condição que eu faço, Senhor, é que o Senhor não me abandone. Que o que eu tiver que passar, o Senhor passe comigo, o Senhor vá junto comigo. Eu fiz essa oração, acho que eram umas 3 horas da manhã, queridos. Depois voltei para a cama, falei, vou deitar. Deitei, dormi mais um pouquinho, acordei, levantava, deitava. Quando foi 5h54 do dia 10 de janeiro, né? 10 de janeiro, aí tocou meu celular. Quando tocou o celular, eu atendi e a linha caiu. A pessoa não conseguiu falar. Demorou 10, 15 segundos, tocou de novo. Aí a hora que tocou, querido, imagina como que você pega já o celular, né? Eu já peguei o celular meio bravo. Aí a pessoa do outro lado falou, quem está falando? Eu já, quem você quer falar? Já 5h54 da manhã, eu já estava, não conseguia dormir. Aí ela se identificou, eu lembro do nome dela, falou, eu sou enfermeira, meu nome é Marcela, eu sou do Hospital Albert Einstein, e eu tenho uma oferta de um fígado para o senhor. O senhor aceita? A pergunta é bem assim, né? A assistente social tinha nos prevenido, é bem assim mesmo. O senhor aceita? Eu pensei assim, né? Meio sonolenta. Falei, claro, aceito, normal. Ela falou, então tá bom. Combinado então. O senhor consegue chegar em 3 horas no hospital? Falei, consigo. Ela falou, então tá bom. Então, jejum absoluto, não pode beber nem água, e venha para o hospital e traga um acompanhante. Bom dia para o senhor, e desligou a ligação. A hora que ela desligou, aquilo começou a me dar um pânico. Eu comecei a entrar em pânico, porque eu falei assim, e agora? Será que é do hospital mesmo? Olha como é a cabeça da gente. Será que é do hospital mesmo? Será que é verdade? Será que não? Será que não é trote? Será que não é alguém passando alguma coisa? Olha o que vai passar na cabeça da gente, né? E aí, eu comecei a ficar muito, muito agitado, comecei a dar uma crise, comecei a querer chorar, a Luciane já rodava naquela cama para lá e para cá, e volta, e agora o que nós vamos fazer? E eu lembro que nós demos uma mão ali os dois no quarto e nós começamos a orar. Falei, Senhor, se é isso que o Senhor tem para nossas vidas, então nos dá força, nos capacita a fazer aquilo que é necessário. E aí nós fomos recobrando a nossa emoção daquele momento, né? Eu me lembro que eu fui para o meu banheiro, eu chorei acho que uns 5 minutos lá, de uma emoção muito forte, algo muito forte mesmo. E aí a Luciane já ligou para o meu irmão nessa época, os 3, 4 meses de 2019, meu irmão se tornou meu motorista particular, né?
Aonde eu ia, ele dirigia para mim, porque eu não tinha condição de dirigir, virou meu motorista particular. Falei para o Luciano, liga para o motorista lá para ele ir buscar nós, né? E ligou para ele e falou, olha, nós precisamos de você aqui rapidinho, que nós precisamos ir para São Paulo, né? Ele falou, não, eu já estou subindo, já estou aí. Aí a Maiara também estava lá, já levantou, eu também vou e não sei o quê, né? E fomos se arrumar, uma pressa para ir para São Paulo, né? Que momento difícil, que momento complicado. E aí nós arrumamos, pegamos o carro e fomos para São Paulo. 8h30, né? 8h30 nós já estávamos em São Paulo. Chegamos no hospital. Pode passar, Cid, né? Nós já estávamos no hospital. Na minha cabeça, eu falei assim, eu vou chegar 8h30 lá, a hora que eu chegar, ele não vai nem deixar eu entrar, já vai catar eu e já vai direto lá para dentro, né? Achei que era assim, mas chegamos lá, queridos, eu fiquei das 8h30 às 11h30 numa sala de espera. Então, 3 horas esperando. Porque, para transplante, quando eles recebem o órgão, eles precisam analisar esse órgão, ver se é bom, ver se pode ser transplantado ou não. Então, há uma série de exames que tem que fazer. E isso demora tempo. E esse tempo aí, depois eu fiquei sabendo, muitas pessoas nesse tempo é dispensado volta para casa. Muitas pessoas que estão a caminho, quando está chegando no hospital, recebe a notícia que o órgão não é bom e a pessoa tem que voltar. É muito comum isso. Graças a Deus, quando deu 11h30, eu comecei a passar mal, fiquei muito ruim, ânsia de vômito, assim, estava muito ruim mesmo, fraco, porque não podia comer, não podia beber água. E a sala que nós ficamos tinha uma máquina de café e um bebedouro de água bem pertinho, assim. Em vez de quando eu estava lá, passava alguém assim, ia lá, apanhava um cafezinho, né? Bebia um cafezinho, passava, bebia um copão de água. Eu só olhava assim, falei, meu Deus, né? E aquilo chegava a engolir seco. Eu fiquei. Quando foi 11h30, eles chegaram com a notícia, olha, vamos preparar você para o transplante. O órgão é bom, você vai ser transplantado, pode internar. Quando eles fizeram isso, queridos, aí virou um negócio. Aí o negócio, veio lá uma médica e falou, Valdecir, você está atrasado. Eu falei, doutor, eu estou aqui desde as 8h30. Ele falou, não, você está atrasado para o seu transplante, vamos embora, né? Aí já fui lá para dentro, a Lucianir foi para a recepção assinar lá uns documentos, lá tinha que assinar um monte de papel, ela assinou tudo sem ler, sem ver, né? Assinou tudo lá, né? E eu já fui lá para uma sala de medicamento, e nessa sala lá, eu lembro que a enfermeira chegou e falou assim, Valdecir, eu preciso de um veião seu. Imagina as veias como estava, aquele tirar sangue toda semana, aquelas coisas. Eu falei, o veião ficou em casa, não trouxe veião não, né? Ela falou, vamos lá. E com carinho, com jeitinho, eles conseguiram pegar a veia, tirou lá uma quantidade de sangue, fazer os exames. E aí me deram aquele shampoo para eu tomar um banho. Aí eu fui tomar banho, né? Fui tomar um banho, tomei aquele banho, vesti aquela roupa chique. Depois tem uma foto aí da roupa chique, olha lá, né? Olha que look bonito, né? Um look bonito, um chapeuzinho bonito, um sapatinho bonito, ó, que benção, né? Vesti esse look aí e daí eu fui para o centro cirúrgico. 12h24, queridos. Olha, eu entrei na lista de transplante, fui ativado no dia 9, 12h24. No dia 10, 12h24, eu estava entrando no centro cirúrgico. E no centro cirúrgico eu fiquei das 12h24, aí eu entrei lá às 13 horas, e a cirurgia terminou 21 horas. Então, das 13 às 21, eu não ficou apagado na minha mente, não tem essa lembrança, né? Só a Lucianir que lembra, porque era 4 horas da tarde, ela foi lá, perguntou, né? A médica falou que ainda estava no processo de retirada do fígado. Então, quando foi 21 horas, eu acordei, aí eu já estava na UTI. Aí eu acordei na UTI, né? Passei a primeira noite sedado, porque eu tomei muito medicamento. E eles falaram, olha, a sua cirurgia foi muito difícil. A coagulação do meu sangue estava muito ruim. Então eu perdi muito sangue nessa cirurgia. Perdi muito sangue, tomei muito sangue, porque a cirurgia foi bem complicada, muito difícil, né? Mas aí eu já estava me recuperando. E aí eles me sedaram, eu passei a noite toda sedado, né? Acordei de manhã, pode passar, Cid, né? Acordei de manhã, pode trocar. Eu acordei de manhã, essa aí é a foto da UTI que eu acordei de manhã. Eu acordei entubado com aquele tubo lá volta lá no tubo, Cid. Com aquele tubo na boca, sabe? Aí, quando foi de manhã cedinho, a Lucianir chegou. Quando ela chegou, por incrível que pareça, eu já estava bem, queridos. Né? Que coisa, né? Já me senti outra pessoa.
E eu queria falar, falar para ela que eu estava bem, mas com o tubo na boca você não consegue falar. Eu falei, arruma um negócio aí que eu quero escrever, eu quero te dar notícia, alguma coisa, sabe? Porque eu queria falar, e aquele tubo me incomodando, não deixava falar. E para tirar esse tubo aí foi um processo muito delicado, muito difícil. Aí a médica lá da fisioterapia, né? Todos esses equipamentos, esses aparelhos aqui do lado, que todos estavam ligados em mim, né? Tudo ligado ali. Estava lá na UTI, fiquei 3 dias lá no leito 3, ó. Marca lá o leito 3. Pode passar, Cid. Aí quando eu estava lá, e esse aqui, ó, pode passar. Esse aqui é a cicatriz da cirurgia, né? Os grampos que eu tomei lá na UTI, na cirurgia. E aí eu fui pro quarto, né? Fui pro quarto, no quarto aí eu fiquei em recuperação. O apóstolo João passou por lá, o presbítero Júlio também passou por lá. Nós não tiramos nenhuma fotinha, né, presbítero? Podia ter tirado, né? Pode passar, né? Aí pode ir passando, Cid, né? O quarto 333, ó. Mais um pouquinho. Aí saindo do hospital, pode passar. Aí foi o dia que eu tive alta para vir embora para casa. Aí voltando para casa no caminho. E aí, finalizando, queridos, quando eu fui para a cirurgia, meu MELD estava em 33. Fiquei 3 dias na UTI no leito 3. Fui para o quarto no terceiro andar, no quarto 333, e a cirurgia teve 33 grampos, né? Entre UTI e quarto eu fiquei internado 8 dias. 18 de janeiro eu voltei para casa, recebi alta, agora transplantado, né? Agora uma vida nova, né? E chegando em casa, vamos lá. Aí a chegada em casa, veio com aqueles curativinhos ali, e aí a galerinha que estava lá, que me receberam em casa lá quando eu voltei. Amém? Em todas as situações que eu enfrentei, Deus sempre me abençoou, Deus é fiel. Amém? Tudo isso que eu passei, queridos, por isso que aquele cântico que eles cantaram, a tua fidelidade, Deus é fiel, a fidelidade é grande. Tudo isso que eu passei, tudo isso que eu mostrei rapidamente, Deus sempre esteve comigo, Deus sempre me abençoou. Nunca fui maltratado, nunca ninguém menosprezou. Todas as portas se abriram e Deus me abençoou. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer a Deus, né? Aleluia. Glória a Deus. E glória a Deus que Deus me deu mais um milagre hoje que eu consegui falar tudo isso, queridos. Porque lá na minha casa, quando eu estava revisando esses slides aí, eu comecei a chorar, não consegui nem consegui falar. E graças a Deus, Deus me deu força aqui para falar. Eu só quero orar, fazer uma oração de gratidão a Deus pela vida de vocês que oraram na igreja, que me ajudou tanto, né? O ministério, tanta gente orou, queridos. As pessoas, né, hoje me encontram e falam assim comigo, pastor, eu achei que o senhor ia morrer. Na época as pessoas não falavam porque estavam com dó, sei lá o que era. Mas as pessoas falavam, olha, eu achei que você ia morrer. Você não ia sair dessa. Muitas pessoas falaram, né? Mas Deus nunca colocou no meu coração que eu ia morrer. Chegou uma hora que eu chamei a Lucenir e falei, Lucenir, se prepara, vai ver as contas de banco, senha. Começa a se familiarizar com essas coisas, porque eu não sei o que Deus vai fazer comigo. Mas no meu coração eu tinha uma certeza assim que se Deus me desse novamente a chance de continuar minha vida, eu ia continuar servindo a Ele, continuar caminhando com Ele. Mas se Deus me levasse também, eu estaria em paz, eu iria em paz, porque no meu coração eu tinha paz. No meu coração eu tinha tranquilidade. Porque quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu aceitei para todos os momentos da minha vida. Independente da circunstância que eu vivesse ou passasse, eu ia continuar com Ele. E foi assim que Deus me sustentou e vai continuar nos sustentando até aqui em nome de Jesus e daqui em diante também. Amém? Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor. Quero te agradecer pelo privilégio que o Senhor me deu nessa noite de poder contar um pouquinho da minha história. Um pouquinho de coisas que eu vivi, passei, e que em todas elas o Senhor passou comigo. O Senhor me ajudou, me deu forças. Momentos que eu não conseguia, o Senhor ia à frente, Pai. Muito obrigado, Senhor.
Obrigado por me fortalecer em tantos momentos difíceis, em tantos procedimentos, tantas notícias, tantas coisas que aconteceram, Senhor. Eu louvo e agradeço o Senhor, Pai. Agradeço também a igreja, o povo do Senhor que orou pela minha vida, que clamou ao Senhor diante do Senhor em meu favor. Obrigado pela vida da Lucenir. A Lucenir que me ajudou tanto, Senhor. A Lucenir que caminhou tantos momentos difíceis comigo, sustentou, me fortaleceu, me ajudou tanto, Senhor. Muito obrigado, Pai. Que tudo seja para a honra e para a glória do Senhor. Eu louvo e agradeço o Senhor por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Aleluia.